Boa noite, meu nome é pastor Paulo Roberto Romeu Sperger e eu estou aqui para externar o meu sincero e profunda tristeza com relação aos acontecimentos contra a nação de Israel e trazer a você também o conhecimento de como foi formado Israel. Israel foi formado através de um chamado de Deus para Abraão. Quando lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, só para você entender mais ou menos o desenrolar do nascimento dessa nação, o Senhor disse para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aquele que o abençoar e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ele sai da terra de seu pai e ele vai para a terra cujo Deus havia mostrado. Ele não sabia mais ou menos para onde iria, mas uma coisa era certa, que Deus estava no controle e que a palavra de Deus se cumpriria, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Abraão sai com a sua esposa, Sara, leva consigo também seu sobrinho Ló, e ele, no meio do caminho, eles se separam. Abraão escolhe uma terra, Ló escolhe outra terra, e os dois se dividem. Passa o tempo, Abraão recebe uma promessa do Senhor, que ele seria pai de uma nação. E Sara, sua esposa, era estéril. O tempo passa e a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, no qual Abraão gera um filho. Antes ele já teria tido um filho com a sua serva Agar, o filho Ismael. E logo a seguir, depois de 14 anos, ele coabita com Sara, e Sara dá à luz a um filho, dá à luz Isaque. Isaque cresce, se torna homem, e ele se casa e gera 2 filhos. Ele gera a Jacó e Esaú. São 2 filhos gêmeos. Esaú é o mais velho, o primogênito, e Jacó o mais novo. O nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. E tudo eu estou contando a história rápida para chegar até a nação abençoada por Deus. E num determinado momento, seu pai Jacó, seu pai Isaque já estava no final de vida, e ele pede ao filho que lhe traga, faça um cozido para ele, faça uma caça, um alimento, produto de caça. Então, o que fez Jacó? Ele enganou seu pai, vestindo-se de pele de animal, e ele prepara uma carne para o pai já não enxergava muito bem, e ele apresenta aquele alimento ao seu pai. O pai come, e com isso ele abençoa a vida de Jacó. Quando Esaú chega, ele percebe que o pai já havia abençoado, ele toma conhecimento de que o pai já havia abençoado o seu irmão, e não teria sobrado nenhuma bênção para ele, e ele começa a perseguir a Jacó. Jacó foge de Esaú durante determinado tempo, e durante um longo tempo de fuga, Jacó ele tem um encontro com um anjo, ele luta com um anjo, a Bíblia diz que ele luta com um anjo. Ele diz para o anjo: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E com isso o anjo ali o abençoa. Ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque lutaste com Deus.
E de Israel nasce uma nação, que é a nação de Israel, na qual Deus toma para si a nação no qual Deus havia dado uma promessa a Abraão. Lá em Gênesis, volta em Gênesis de novo, no capítulo 12, verso 3, no qual ele diz: abençoarei aquele que o abençoar e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Só para nós entendermos esse desenrolar. Eu fiz tudo resumidamente, mas o que está mais que me chama a atenção e que a esquerda não conhece, a esquerda desconhece, porque o Partido dos Operários e mais o PSOL e esse povo da esquerda, que eu considero a esquerda diabólica, eu considero a esquerda maldita, e eles apoiaram o Hamas, apoiaram a guerra e até deixaram vazar o desejo de extermínio a Israel. E eu quero finalizar essa pequena meditação dizendo para você: você não conhece o Deus de Israel, você não conhece o poder de Deus, você está brincando com Deus. E eu posso ir mais fundo ainda: você desafiou a palavra de Deus. E você não vai escapar de ser amaldiçoado. Pastor, você está me amaldiçoando. Não, não sou eu, é a Bíblia. Lá em Gênesis 12, 3 diz: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. De Abraão nasce a nação de Israel, nação cujo Deus havia abençoado lá atrás. E vocês têm um desejo no coração que essa nação seja exterminada da terra. Israel já passou por muitas lutas. Muitos tentaram fazer exatamente isso, acabar com Israel. O próprio Ahmadinejad falou isso. Onde está ele agora? Está apagado. Por que isso? Porque amaldiçoou o povo. Hitler tentou acabar com o judeu. Foi exterminado. Todo aquele que se levanta contra Israel, a mão de Deus pesa. Eu quero dizer para você da esquerda, ou para qualquer um que amaldiçoa Israel: cuidado com as mãos de Deus. Deus não brinca. A palavra de Deus é a verdade. E ele diz na sua palavra: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Muito cuidado, eu já estou com muita pena de vocês. Vocês são dignos de pena. Brincaram com Deus errado. Não brinque com Deus, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com Israel, não toque naquele povo, não brinque com a igreja de Cristo, não brinque com o povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. A minha oração é que vocês venham se arrepender e se voltar para Deus. Que Deus abençoe a nação de Israel, a igreja viva de Cristo. Que Deus abençoe o povo de Deus. Que Deus abençoe o povo de Deus que está lá em Israel, está em missões, há pastores ali em missões. Que Deus os abençoe, que guarde a vida de cada um de vocês e que nos livre dessa esquerdopata, desses esquerdistas malditos que se levantam contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.